Olá, meu nome é Emerson Antônio Prado e eu estou aqui outra vez no canal para indicar um livro para você que tenha a ver com que nós temos, os assuntos que nós temos tratado aqui no canal. Hoje eu quero indicar um livro antigo do século XIX, mas é um livro que trata de um assunto dessa questão de união de igreja e Estado, da questão religiosa no final dos tempos. É um livro maravilhoso. É esse livro aqui. Ele se chama O Grande Conflito. Esse livro já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Qual é a estrutura do livro? O livro, na sua primeira parte, por quase 300 páginas, ele trata da história da igreja. Então ele vem contando qual foi o desenvolvimento da história da igreja. E especialmente ele entra na época da Reforma Protestante. A autora do livro, ela fez as pesquisas numa obra extensa de D'Aubigné sobre a Reforma Protestante. É uma obra que, pelo que eu estive vendo, a gente pode conseguir nas livrarias de sebo, mas a dificuldade é que são muitos volumes e que a gente tem que comprar um volume numa livraria, o outro tem que ir montando essa obra vagarosamente. Pois bem, então o livro começa mostrando a questão da igreja, especialmente na Reforma Protestante, as razões da Reforma Protestante, segundo o D'Aubigné, que a autora de fato fez um estudo profundo dessa obra e, lógico, com as suas opiniões e os seus comentários, elaborou a primeira parte do livro. A segunda parte do livro, e aí se torna extremamente interessante, é quase um comentário da autora. Eu já ia me esquecendo o nome da autora. Ela se chama Ellen White, Ellen Gold White. Essa autora foi prolífica em escrever livros, e esse livro talvez, na opinião de alguns sim, de outros não, mas talvez esse livro seja o mais importante livro que ela tem escrito. E eu então estava dizendo sobre a segunda parte do livro. Justamente a segunda parte do livro é uma espécie de comentário, ou quase um comentário, de uma forma que a gente possa entender um outro livro. E o outro livro está na Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que eu sei que desperta muita curiosidade nas pessoas. Então a autora Ellen White, ela vai tratando agora com as colocações históricas, com argumentos que vão se juntando para demonstrar o cumprimento dessas profecias do Apocalipse e os acontecimentos futuros a respeito das profecias do Apocalipse. É muito interessante, porque há um encadeamento lógico e ao você ler o livro, você vai perceber que realmente nós podemos aceitar o que essa autora diz pela lógica, por aquilo que você já viu desde o início do livro. Então é muito interessante ter esse livro nas mãos e ler de uma forma tranquila. Eu vou até conferir aqui para você. O livro ele tem 678 páginas e é muito interessante que a gente pode conhecer não só a história, o passado, mas através dos comentários dela também entender o futuro, aquilo que vem por aí. Eu estou aqui folheando o livro para que você possa se sentir curioso. Ela então está tratando aqui da escritura na Revolução da Igreja, os nobres da França, da Alemanha. Ela fala, por exemplo, de dados como a história dos valdenses, que são histórias muito interessantes.
os heróis da Idade Média, aqueles que se sacrificaram para que a Bíblia pudesse ser apresentada a todos. E então, no futuro, ela começa a tratar das profecias. Ela trata aqui, eu estou vendo, o título dela, uma profecia muito significativa, que ela está analisando aqui uma profecia contida no livro de Daniel. Essa profecia está lá em Daniel 8,14. É uma profecia muito interessante, é uma profecia de tempo que nós podemos perceber que estamos vivendo no tempo final, antes da volta de Jesus. Ela vai tratar também dos últimos acontecimentos de acordo com Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14, e será assim uma boa leitura para que você possa, com o seu espírito crítico, analisando o que ela escreve, tirando suas conclusões, ter uma consciência maior da questão da história da igreja e dos acontecimentos proféticos. Ela é uma autora que se utiliza do método historicista para a interpretação de profecias apocalípticas. Nós temos 3 métodos de interpretação para essas profecias apocalípticas, que é basicamente Daniel, no Velho Testamento, o Apocalipse no Novo Testamento e algumas partes, inclusive aquele sermão de Jesus ali em São Mateus 24, quando Jesus está falando sobre os sinais da sua volta. Então, são trechos da Bíblia que tratam de profecias apocalípticas, e especialmente, então, como eu disse, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Ellen White, nesse livro, ela então adota o princípio dia-ano, que é uma das bases do método historicista. Existem outros 2 métodos, que é o método futurista, o método preterista, e o método historicista é o seguinte: você pega a Bíblia e vai ler as profecias que estão ali, Daniel e Apocalipse. E você tem que colocar uma montanha de livros do seu lado de história geral, para você ver se a história confirma o que as profecias ali indicaram. Em que sentido? Você vai aplicando os livros de história para entender as profecias. Isso as profecias que já se cumpriram, evidentemente. Quando você nota que você tem nas mãos um método que se cumpriu, um método que está baseado, digamos, um método que deu certo com as profecias passadas, então agora você tem o mecanismo, você tem as ferramentas para perceber o que pode ocorrer, o que está delineado para ocorrer no futuro. Existem esses princípios. Um princípio básico do método historicista é que a Bíblia se interpreta a si mesma. Então todos aqueles, porque as profecias apocalípticas, ela é cheia de símbolos, animais, tem o tempo, águas, estrelas. O que isso significa numa profecia apocalíptica? Justamente significa aquilo que a Bíblia diz. Estrelas são anjos, animais são poderes. Então, quando se trata de besta, eu tenho uma besta. Besta não é uma pessoa. Besta é um poder, é uma instituição, é um país. Então, nós vemos lá em Daniel 7 justamente isso. Daniel 7 dá a chave. E profecias de tempo? Quando se diz lá 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, são anos. Um ano tem 360 dias. E o dia, o que significa? A Bíblia diz: cada dia te dei por 1 ano. Então, eu estou apenas tentando resumir aqui o tipo de interpretação profética pelo método historicista. Então, a autora usa o método historicista. Então, a ponto de nós podermos delinear algumas datas. Quando a Bíblia diz 42 meses, que 42 meses são esses? Onde eles estão situados? Quando a Bíblia diz 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o que é isso? Quando a Bíblia diz 1260 dias, nós sabemos então por esse método que 1260 dias, cada dia te dei por 1 ano, são 1260 anos.
Quando começa, quando termina. É muito interessante. Eu te convido então a adquirir esse livro, O Grande Conflito, e você pode encontrá-lo pelo site, encomendá-lo pelo site cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira, que é a editora do livro, cpb.com.br. Encerrando, eu quero te pedir que você curta aí o nosso vídeo, que você inscreva-se no canal, se não está inscrito ainda, e compartilhe com seus amigos, para que esses temas interessantes possam circular mais nas redes sociais. Um abraço e que Deus te abençoe.